bem, nação? Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal, analisando a imprensa esportiva, falando sobre o nosso Flamengo. Flamengo que venceu o Fluminense por 2-0 e a imprensa esportiva rasgou elogios ao nosso Mengão. Vamos pro vídeo de hoje, vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição, mas antes, presta atenção, explode o dedo no like, vamos bater uma meta aí de 1000 likes para esse vídeo, eu preciso da força da torcida do Flamengo. Créditos canal ESPN Brasil, link na descrição, vamos para mais um vídeo no nosso canal. Ele quer falar do Flamengo e do Sampaoli. Ele quer acabar com a graça do programa aqui. Ele quer falar sério. O Flamengo é aquele time que o Bobu disse que tinha 20 motivos pra não se classificar e tal. Depois ontem ele deu 20 motivos pra classificar. Não, mas no jogo da ida ele falou que tinha 20 motivos. Se você visse os motivos e o Fluminense não perdeu o primeiro jogo. Acontece, cara. Ainda bem que você não estava aqui. Ainda bem. Vamos ouvir o Sampaoli. Vamos lá. Sampaoli, Flamengo classificado. O torcedor do Fla gosta da bagunça, mas ele quer ouvir a gente falar do Fla também. Vamos nessa. Para mí es una alegría ser parte de esta revancha que tuvo Timi con lo que pasó con Fluminense en el torneo Carioca. Entonces, y en el momento también de Fluminense, porque es un Timi muy fuerte, que realmente merece mucho valorización y respeto. Entonces, contento, feliz, porque es un paso hacia adelante en medio de un cambio de una troca de entrenador, de una troca de forma, de sistema. Entonces valoro mucho la victoria de hoy porque nos da un envío hacia adelante. Yo pienso que este juego nos da un impulso hacia lo que viene, pero estamos longe, siempre falo lo mismo, estamos longe de consolidar una idea por el poco tiempo que tengo yo aquí. Hoy sí, como su compañero faló, falta un poco de juego, pero el time tuvo mucha intensidad. Entonces, bueno, ahora vamos a tener que ser dominadores en mucho juego desde la bola, entonces un trabajo, a seguir trabajando porque indudablemente hay muchas cosas por hacer. Rodrigo Bueno, você que é o talismã da Gávea. Da nação. Não, para. Não pode misturar Paquita da Gávea ou Paquita da nação. São duas. Eu recebi uma mensagem aqui de uma grande rubro-negra. Quem? Ô Pedro, avisa na mesa que o Bubu não pode ser talismã. Há um mês atrás ele estava querendo dizer que era o representante do Vasco. Ele precisa se decidir. É a filha, né, que torce pro Vasco. Não interessa, falou que era representante do Vasco. Tem razão, então, tem razão. O fã de esporte é soberano. Soberano, porque ontem levou em consideração eu tenho um poder que eu identifico... O que eu respondo pro fã de esporte aqui? Fala assim, o Bubu ele tem um poder sobrenatural de identificar o sentimento do torcedor. Não, vou responder. O Bubu tem uma autoestima que ele acha que tem o poder. A semana passada eu identifiquei o sentimento do botafoguense. Castrado. E na semana anterior eu detectei o sentimento tricolor. Tanto que eu falei do dinizismo ali, que é o que ia acontecer. E agora eu passei o sentimento rubro-negro, que deu certo e foi confirmado. Detecta o sentimento do torcedor do Flamengo ontem à noite. Não, mas detecta depois do jogo. Detecta. Ele detectou do Botafoguense segunda-feira, do flamenguista hoje. Agora vai. Ganhou, mas não convenceu ainda. Tem coisa boa ali, evoluiu. Ou, de novo, é só o confronto com o Fluminense? Vamos lá. Todas as anteriores. Você falou A, B, C, D, E, aí eu ponho um F lá, todas as anteriores. Não, mas tu é talismã rubro-negro, não é E. É o seguinte, o Flamengo venceu o time que estava atravessado na garganta dele. Pro Flamengo e o Sampaoli, que chegou agora há pouco, até ele já falou, foi revanche. Revanche pelo Carioca, o que o Fluminense estava fazendo com o rubro-negro nos últimos tempos. Elogiou o time adversário e falou, é forte o Fluminense, não é fácil enfrentar o Fluminense. Não é à toa que o Tricolor teve mais a bola, né? O Diniz mais uma vez se gabou disso, né? Tivemos a bola e perguntou qual time até o fim do ano vai jogar contra esse Flamengo poderoso e vai ter mais a bola. Ele meio que desafiou, dizendo que a partir de agora, Flamengo contra qualquer adversário vai ser dominante. Diniz falou, o Flamengo não conseguiu fazer o jogo que queria. Mesmo assim que aconteceu... Meritíssimo. Então, eu falei da bola aérea, não falei ontem? Um dos 20 motivos, a bola aérea. Vamos ver essa jogada lá, peraí, cruzou na área, deixa eu ver aqui. Gol de bola aérea, ponto pra mim. Aí o que eu falei? Maracanã, Flamengo mandante, nação presente, empurrando. Cheira isso aí, olha lá. Tô tirando, tem alguma ponto coisa aqui que tá muito séria. Não, tô falando sério. Guarda aí. E Flamengo tem mais tradição que o Fluminense na Copa do Brasil.
tetracampeão, né, em busca do Você acha que a tradição ontem que determinou o resultado? Eu tô tentando lembrar. Flamengo. Eu passei 20 motivos ontem porque o Flamengo ia eliminar o Fluminense. Dos 20 motivos você acertou a bola aérea. Pelo menos uns 15 aconteceram. Pelo menos uns 15 entraram em campo. Você falou Everton Ribeiro. Teve gol do Everton Ribeiro? Eu não vi você entusiasmado assim quando errou os 20. Não, calma. Do Fluminense. Não perdeu. Foi uma vitória de 0x0. Foi uma vitória de 0x0. Agora eu falei, Fluminense tá desfalcado. Não tem o Marcelo. Tem o Alexander. Óbvio, né? Felipe Melo, suspenso. Então o Fluminense com problemas e o Flamengo numa crescente. Eu até fiz um movimento explicando aqui como é que é o movimento da crescente aqui e tal. E que o Fluminense estava numa descendente. Tá fazendo mal pra ele. Então a minha análise absolutamente perfeita ontem culminou nessa classificação 2x0. Tem gente que fala assim, mas era muito simples, venceu o melhor. Eu gostaria de fazer uma pergunta séria. Qual foi a última vez que você errou? E eu errei? Não, teve um dia que eu errei aqui. Não, você não deve ter errado. Acho que os fatos você acabaram de surpreender. Eu pedi desculpa pra um monte de torcida aí. Todo dia sim, dia não, tava pedindo desculpa. Campeonato Paulista. O Ituano. A eliminação do Ituano. Eu pedi desculpa pro Ituano. Tentava que o Ituano ia tirar o Corinthians, ia avançar e tal. E outras vezes também. No fichamento teve um dia que eu errei aqui. Um dia? Um dia Semana passada. Estamos em junho, hein? Pô, pelo amor de Deus. Vou tentar lembrar qual que foi. Não vou lembrar aqui. Atlético Palmeiras eu botei Atlético, porque a gente não pode empatar, deu empate. Teve um que eu errei no comecinho, mas... Vou puxar aqui no WhatsApp, no grupo. Futebol é momento. A coisa é tão assim que ele até esqueceu. É momento, entendeu? Isso o meu momento agora é muito bom. Eu tava numa fase mais ou menos ali pra trás. Mas agora que eu peguei... Tem vídeo. Tem vídeo. Cara, é impressionante. Hoje tá uma loucura esse negócio aqui. Tá uma delícia. Tá uma delícia, eu tô adorando. Vocês não deviam nem receber pelo programa de hoje. 96195 Não, né? Não, colega no bolso. Repete aí, ó. Qual o número, Pedrão? Com a tua dupla aí. Você fez falta ontem. Vai lá. DDD 11. Isso. 9619591. 08. 11 9619591. 08. Repórter esportivo. Se ele não foi isso na vida, ele tem todas as condições. Gerson, se você quiser entrar aí no meio jornalismo, comunicação, rádio, você é bom de rádio, hein, meu velho? Você é bom. Agora, vem cá, o Sampaoli inventou? O Sampaoli ontem, certinho, o suficiente para passar. Mais importante ontem do que qualquer coisa em relação a desempenho, era o resultado. Eu acho que ontem não teve mistério, né? Ontem, quando o Bubu falou aqui mais cedo que ia ganhar, ganhou ali, né? Então não precisava de Sampaoli, nada. Foi isso? Não foi, não? Isso vai durar o programa todo. Não foi isso, não? Cara, eu não posso falar mais nada. Vocês juraram pra mim que foi isso? Eu tenho culpa que eu vim do futuro, cara. Eu vim do futuro, eu sei o que vai acontecer. É pra falar sério? Eu só vou tomar a vida. Infelizmente, porque tá muito bom isso, só que a gente tem que falar sério. Vamos lá. Mas agora, eu não acho que o Sampaoli inventou, não. Pelo contrário. Eu acho que o Sampaoli tá tentando fazer minimamente o que dá com esse time dele. Quando você olha... O Diniz valoriza muito na coletiva, né? Porque a posse foi nosso, o domínio foi nosso. E é difícil você pensar num sucesso do tipo do Sampaoli dessa maneira. Então ele virou e falou, eu tive sucesso de um jeito, na primeira partida, não repetiu. Eu sei como é que eu preciso travar o Fluminense. Ele, em algum momento, ele tenta pressionar a saída de bola. Não funciona, ele recua, ele bota em bloco baixo. Um time que competia muito contra o Fluminense, que competia menos, um Flamengo muito mobilizado, a gente comentava ontem aqui no Linha depois do jogo, eu acho que o Flamengo ganha sem brincadeira, claro que tem o dedo do Bubu ali no pré-jogo, mas eu acho que o Flamengo ganha a classificação, o Flamengo ganha a vaga, o Flamengo ganha o jogo antes da bola rolar, era um Flamengo muito mobilizado, o Bubu falou um negócio ali que eu concordo, estava entalado, o Fluminense está entalado, o Fluminense doeu muito mais que qualquer revés, qualquer tropeço, porque quando perde para o Fluminense ali, e para o Vasco, naquela casada de jogos ali de março, muito mais do Fluminense depois até, tem um troféu, tem o Diniz, a virada no estadual, a perda de protagonismo no cenário de Rio de Janeiro, o grande time que todo mundo queria parar para ver jogar e comentar, era o time do Diniz, o Flamengo era muito time que não conseguia jogar, você mexeu com alguma coisa. No Flamengo a gente questionava muito como que ele se mobiliza ou deixa de se mobilizar para os jogos contra o Fluminense, a gente debatia aqui ao longo dos últimos dias. Mas só se mobilizou naquele jogo de ida contra o Fluminense. O Zé ainda brincou, então vai ter que ter o Fluminense todo jogo para se mobilizar. Mas tem algo diferente, porque esse Fluminense mexeu com esse Flamengo. Esse Flamengo que talvez tenha vencido tudo e ainda está encontrando exatamente como é que vai retomar essa fome. Contra o Fluminense a fome está ali. A espinha estava atravessada na garganta. Então esse Flamengo, para mim, ele começa a vencer antes do jogo. Quando tem o cenário conturbado, a gente vai debater a fala do Gabriel, mas depois o Everton Ribeiro confirma que tem situações internas. Então, assim,
Flamengo parece que em alguns momentos ele se alimenta disso, né? Ele se alimenta... O Galvão Bueno, só para falar rapidamente, tem uma passagem no documentário dele que ele fala que ele cria o caos porque ele precisa do caos para se motivar. O Flamengo parece que às vezes ele cria o caos para se motivar em meio ao caos. Eu falava, Flamengo, nosso Paulinho aqui, supervisor de estúdio, ele falava, e aí, Pedro? Eu falei, ô Paulinho, quando tá assim, parece que vai dar tudo errado, é que vocês decolam, o Flamengo decola, e tá tudo bem. Paulinho é flamenguista? Pô, não é pouco não. Ontem ele tava passando mal lá fora. Passou o dia inteiro lá fora e ele tá nervoso pro jogo. Não, que isso. Eu falei, Paulinho, quando pega assim, ó, conhecendo um pouco de Flamengo, então o Flamengo se mobiliza para esse jogo de forma diferente e compete. Falo da mobilização porque na hora que baixa o bloco, o Fluminense tem dificuldade, o Flamengo compete muito. Acho que o número do Data ESPN foram 30 duelos ganhos. Um número muito maior do que a maior marca que o Flamengo recuperou muitas bolas. Até então. Então, esse Flamengo competido, não necessariamente pressionando lá em cima, como é característica do Sampaoli, mas baixando o bloco, entendendo o que o momento pede, porque é um estágio inicial de trabalho, mas tem um time muito bom do outro lado. Isso é respeitar o adversário. E você baixa muito bem, controla muito bem, pressiona muito bem, ganha os duelos individuais e ganhar os duelos individuais do Fluminense. Não fazer aquela bola circular como a gente está acostumado a inverter de um lado para o outro. É fundamental. O Fluminense tem um lado esquerdo todo ali. O Flamengo soube explorar isso. E o que já tinha acontecido no jogo contra o Cruzeiro. Quando o campo abriu, o Fluminense se lançou, assim como o Cruzeiro se lançou no final do jogo do último fim de semana, o Flamengo aproveitou, o Flamengo espetou, que foi a história do 2-0, é quando o Flamengo fica mais à vontade. Até mais. Então, acho que por aí dá para explicar um pouco, que foi, não acho que foi a invenção do Sampaoli, foi muito mais um entendimento do Sampaoli, e ele fala isso até. Ele falou, é um novo Flamengo em estágio inicial, e ele pontua, tem que evoluir muito ainda, é um processo, mas era o que dava, o que era possível. Ele fala alguma coisa agora, gosto de pressionar alto, mas era o que dava, o que era possível, se referindo à expressão em bloco mais baixo, que não é exatamente uma característica do time dele. Então o Flamengo começa a ganhar na mobilização pré-jogo, na vontade de dar uma resposta ao Fluminense que estava atravessado, na vontade sim de dar uma resposta, porque o Gabigol deixou isso muito explícito ao final do jogo, sim, aos relatos de situações internas, na vontade de dar uma resposta ao trabalho inicial do Sampaoli, que por hora tinha sido questionado. Ele defende o Sampaoli, inclusive. O Sampaoli tem a cara do Flamengo. O seu lado esquerdo inteiro deschalcado, viu o bicho crescer. Não conseguiu fazer o seu jogo. Apesar de ter volume, não transformou esse volume em um caminhão de oportunidades, como a gente debatia ontem. Sim. É muito mais um volume que alguns jogos, inclusive, não está sendo transformado em volume de jogo, posse de bola, em um caminhão de oportunidade. Está difícil, por exemplo, para a bola chegar para o cano e finalizar. Aliás, já são 4 jogos, se não me engano, que o Fluminense não faz um golzinho. 4 ou 5 jogos que o Fluminense não faz um gol. São 5 sem vencer. Vez que o Cano para de fazer gol. Né? E aí, 5 sem marcar. A coincidência aí, que a gente vai analisar daqui a pouquinho, né? Vamos falar mais do Flamengo agora, mas daqui a pouquinho a gente fala mais do Fluminense também. Curiosamente, a bola, o Cano não está fazendo os gols, o Fluminense não está marcando os gols, né? Não tem, os outros não estão fazendo. É uma coisa para a gente ponderar aqui, para a gente conversar. Não é que ficou uma porcaria o trabalho no Fluminense, longe disso, mas tem problemas, evidentemente, estão evidenciados, isso precisa ser resolvido. Zé Elias. Foi esse homem, o gol foi dele, sim, o aniversário era dele, o retorno era dele, né? O que abriu a porteira foi dele. Cabelo bonito era dele. Cabelo bonito era dele, o charme era dele, o sotaque era dele. Foi o jogo dele? Boa Tudo tarde, bem, William. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Bubu. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Não, eu acho que o jogo foi do Flamengo num todo. Tá. O trabalho da Arrascaeta, o trabalho do Gabigol, pressionando muitas vezes ali a defesa do Fluminense. O que jogou o Pulgar ontem de novo. É impressionante como ele consegue fazer a marcação e nos momentos mais difíceis. Ele era o cara que estava interrompendo a jogada do Fluminense. Quando o Fluminense tentava jogar, ele ia lá. Ele fez acho que umas 2 ou 3 faltinhas táticas, aquela que para o jogo. Legal você levar a análise para o aspecto coletivo. Sim. Porque geralmente quando a gente fala desse Flamengo que troca técnicos, a gente fala muito das individualidades que salvam e tal. Você sentiu o Flamengo mais coletivo ontem? Ontem para mim foi coletivo. O Bubu citou o coletivo na lista dos 20 lá? Não. Pior é que não. Só pra saber. Acho que para jogar contra o Fluminense, você não consegue, eu acho que individualmente com a bola nos pés, o Flamengo poderia decidir os jogos, decidir o jogo contra o Fluminense. Sim, mas ontem o coletivo, eu acho que foi muito forte. Isso é uma baita notícia. Foi muito forte. O que o Gerson correu, o Gerson pressionou, roubou bola. Falta ainda, eu acho que para o Flamengo, criar um pouco mais com a bola nos pés. O próprio Sampaoli fala, né, que é um processo ainda e tal. Mas acho que o Flamengo ontem deu alguns sinais. É que o problema é que é Fluminense, né? A gente não consegue ver essa sequência de sinais com outras equipes. Mas sim, o Fluminense tem um jogo diferente. Quando o Fernando Diniz fala sobre a questão da posse de bola, eu acho que é muito porque ele faz um confronto de ideias, né? Porque o Flamengo se modifica para jogar contra o Fluminense. Acho que no fundo ele quis dizer isso. E o Fluminense jogou da mesma forma, mas não conseguiu fazer o gol. Por quê? Méritos do Flamengo. O Flamengo pressionava,
O Flamengo no começo do jogo deixou a bola pro Fluminense, aí chegou, eu acho que isso era ordens do São Paulo, tinha coisas ali pré-determinadas, né? Aí de repente o Flamengo sobe um pouco a marcação, aí de repente o Flamengo sobe a marcação, mas fica esperando ali na área e deixa a bola. Teve um determinado momento que o time do Fluminense estava com a bola nos pés e o Flamengo ficou parado. E o Fluminense não conseguia jogar, não conseguia fazer. O Fábio olhava um para o lado para o outro assim, para onde eu toco, para onde eu toco. E o Flamengo armado, esperando, e aí quando a bola ia para o lado, o Flamengo dava o bote. Né, quando a bola ia para o lado, o Flamengo dava o bote, né, justamente para criar essa dificuldade na saída de bola do Fluminense. E depois, com a bola nos pés, o time do Flamengo conseguiu jogar em determinados momentos um bom futebol, aproveitando os espaços deixados pelo Fluminense. Né, porque o Fluminense se projeta, se lança ao ataque, deixa os espaços e o Flamengo consegue jogar. Mas acho que o coletivo do Flamengo ontem foi muito forte. Ajudou como é que eu falo assim, dificultou demais o jogo do Fluminense. Por mais que o Fernando Diniz fale assim, não, o Fluminense jogou, mas o Fluminense não conseguia chegar no gol do Flamengo com a facilidade que tem em alguns momentos, né, em alguns jogos. Tem dois pontos que eu acho que eu prestei atenção nesse time do Fluminense. Né? Um é o seguinte, ontem, o Cano não consegue fazer gols. Né? O Cano não consegue fazer gols. O Paulo Henrique Ganso está longe do gol. Paulo Henrique Ganso está longe do Ganso. E a bola não está chegando redonda porque o Paulo Henrique, ontem chegou um determinado momento. Ontem para mim vai além da fase. O Flamengo. Sim, não, mas eu ia chegar nesse ponto. Porque o que aconteceu? Chegou um determinado momento que o Fluminense não conseguia jogar. E quem ia lá atrás da saída de bola? O Ganso. O Ganso teve um momento que ele deu uma saída acho que foi uma falta, não sei, alguma coisa assim, que todo mundo ficou olhando, ele veio, tocou a bola e jogou uma bola pro Arias, lá no meio do campo, né, um passe pro Arias. Por quê? Porque não conseguiam jogar. Então o Arias fica isolado, o Cano fica isolado e o lado esquerdo da equipe do Fluminense não tinha peso. O Guga, perna direita, jogando pelo lado, né, contrário, sem o Keno, sem o Marcelo, sem o Alexander, o time do Fluminense fica muito penso. Né, o Martinelli, em alguns momentos, eu acho que ele errou determinados movimentos, que quando ele recebia a bola, ao invés de ele dar a sequência para frente, ele jogava para o lado. Né, e aí é uma coisa que está embutida no sentido do jogador fazer os movimentos. Né? São tantas repetições que, ao mesmo tempo, você não consegue mudar a direção. Né? Você tem que mudar a direção de acordo com um pré-movimento determinado dentro dos treinamentos. Então, o Fluminense teve muitas dificuldades pela imposição do Flamengo e pelo posicionamento do Flamengo em campo. Acho que isso foi fundamental para o Flamengo conseguir a vitória. O Flamengo, eu vou repetir a mesma coisa que falei no primeiro jogo contra o Fluminense. Vamos esperar para ver o que vai acontecer com esse Flamengo e espero que o Flamengo possa olhar em todos os seus adversários agora o Fluminense. O próximo é o Vasco. Sim, vai ser jogo pegado. E depois tem o Racing. Semana que vem tem o Vasco, segundo e o Racing quinta. Vai ser jogo pegado. Mas eu acho que assim, eu acho que esse jogo do Vasco vai dizer muito qual é a atual fase do Flamengo. Em termos de mobilização, se ela é para todos os jogos. Mas vai ter essa mobilização. Desculpa, vai ter essa mobilização. Porque com o Racing na quinta. Será que na segunda não vai dar uma segurada? Mas eu não sei, é um clássico. Sim, é um clássico. Eu não sei. Mas eu espero isso, entendeu? Eu espero do Flamengo que o Flamengo mantenha, né, consiga jogar dessa mesma forma. Porque o Flamengo forte é um campeonato mais forte. Lógico. O Flamengo forte é um campeonato mais rico de emoções, de qualidade de jogo. Claro, lógico. Então, se o Flamengo conseguir marcar do jeito que marcou ontem, mas quando recuperar essa bola, jogar como nós estamos acostumados a ver, nós teremos um time que vai brigar com o Palmeiras, vai voltar ali a brigar e vai ser aquele cara, o time que vai incomodar. E em relação ao Fernando Diniz, né, ao Fluminense, eu acho que o Fernando tem que começar a estudar outras alternativas, né, para justamente tentar sair dessa marcação. Eu falei no primeiro jogo contra o Fluminense, do Fluminense contra o Flamengo. O Flamengo mostrou como os adversários podem jogar contra o Fluminense. E já o River Plate nos primeiros 15, 30 minutos tinha feito uma marcação difícil para o Fluminense sair jogando, né? Uhum. E depois o Nátio Fernandes se empolgou, foi querer largar o que estava sendo planejado, que tinha sido planejado, e aí o Fluminense deitou e rolou. Uhum. Mas assim, eu acho que o Fernando tem que olhar isso, tem que começar a ver uma outra alternativa. E eu senti o time do Fluminense sem força. Sim. Vamos fazer o seguinte, tem um fã de esportes querendo falar aí. Bora. Prioridade. Mas não entrou. Entrou, olha lá. E tem o Diniz também. E desde já agradecer o carinho da sua audiência, que tá maravilhosa, hein? Beijo pra vocês, obrigado. Desculpa, continue com a gente.
Desculpa alguma coisa, a gente vai falar do Flu agora. Quero ver o Daqui a pouco tem o São... Não, ele vai falar do São Paulo, que reserva um pouco, senão haja água aqui. Enquanto o Zé tava falando, passavam imagens maravilhosas da nação no Maracanã. Ontem 70 mil pessoas foram no Maracanã. Tá tentando, hein? Tá tentando, hein? Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Mengão. Então o Flamengo venceu por 2-0. Os comentaristas falaram aí sobre a vitória. Deixa o like, deixa a sua risada e a gente se vê aí no próximo vídeo.